dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estou aqui para mais um vídeo, continuando a saga do Cavaleiro do Zodíaco. Hoje entraremos na saga de Hades, parte Inferno, tá? É esta parte aqui que contempla os mangás desta saga, essa saga do Cavaleiros, né? Ao todo são 3, 6, 7, 8 mangás que abrangem essa saga. O último pega o comecinho da Campos Elíseos, tá? Mas vamos focar na parte do Inferno. Eu, particularmente, gosto muito. Para mim, a saga de Hades, dos três arcos que ele tem ali, essa saga do Inferno, para mim, é a melhor. Eu acho que ela tem coisas novas, coisas muito interessantes de ser abordada. Ao contrário da saga do Santuário, que é mais uma subida das 12 casas, já é a segunda vez que acontece, vai ter uma terceira lá em Next Dimension, então assim, ficou uma coisa meio repetitiva. Apesar de que tivemos um destaque muito grande para os Cavaleiros de Ouro na saga do Santuário, das 12 casas. Na saga de Hades do Santuário, tivemos um destaque muito grande para os Cavaleiros de Ouro, o que agradou muito os fãs, tá? Agradou demais. A saga do Inferno não tem tanto esse destaque, ela volta ao destaque para os Cavaleiros de Bronze. Você tem um Cavaleiro de Ouro que é destacável aqui, mas fora ele, só os Bronze Boys ali, tá? Então vamos lá. Saga do Inferno, o que acontece? Os Cavaleiros, depois que a Athena tirou a vida dela por caminho completamente errado, mas fez, né? Ela e o Shaka, eles sumiram e o Xion, o antigo grande mestre, ele deu a missão para os Cavaleiros de Bronze, mostrou para eles qual que era a armadura de Athena. Essa aqui é a armadura de Athena, ela precisa disso para vencer a luta. Sem essa aqui ela fica desprotegida, não consegue lutar, então ela precisa dessa armadura. Ele entrega para os Cavaleiros de Bronze, banha a armadura deles com o sangue da deusa, elas se curam por causa do sangue divino, né? Então elas se regeneram automaticamente e ficam no seu estado mais poderoso, que é o estado, sei lá como que se chama, né? Mas é um estado com restauração mais forte possível, que é o sangue de uma deusa. Então ela está com um monte de coisas aprimoradas, vamos dizer assim, ela está super full power, as armaduras de bronze. E o Xion fala, vamos pro inferno, mata Hades, acaba com a Guerra Santa e resolve a parada toda. Ele simplesmente fala isso, e fala, a missão de vocês é essa, beleza? Beleza? Bora, vai. Aí que fica legal, porque pra mim esse é um dos poucos arcos, se não o único, mas um dos poucos, em que os Cavaleiros de Bronze não estão indo resgatar Athena. Tipo, ela não foi capturada, ela não está em defesa sim, mas ela não está em perigo iminente, ela não está presa, eles não estão lá salvando ela. Por quê? Você tem isso nas 12 casas, com as flechas de ouro lá no coração dela. Você tem isso com Poseidon, que ela está presa lá no pilar principal. E você tem isso no Elísios, que ela está presa no Jarro. Aqui, o que acontece? A Athena ela teve um plano muito doido com o Shaka teve esse plano, eu acho, deles irem até o inferno, vencer Hades sozinhos os dois. Ó que delícia, cara, outro plano mirabolante da deusa. Ela tem os cavaleiros para ajudar ela, e ela decide ir só com um no inferno, que é o território do inimigo, de novo, né? Não é muito estrategista, mas beleza. Então ela foi por lá, ninguém sabe onde ela tá, tipo, ela tá desaparecida. Os cavaleiros estão indo até o inferno para procurá-la, para entregar a armadura, não estão indo resgatar ela. Então eles estão indo lá procurar ela, a gente tem que achar ela e entregar isso aqui para ela. Pronto, essa é a missão deles. O que eu acho muito legal, porque assim, aqui já fala muito de coisa bacana. Desde que começou a saga dos Cavaleiros, né, tipo, toda a história que envolve os Cavaleiros antigamente até esse momento, canonicamente falando, é dito ali que nunca nenhum ser vivo entrou no inferno, tá? Para atacar Hades em si, para atacar o exército. Eles nunca entraram lá, porque eles sempre vão para lá mortos. Então nunca foram vivos. E mortos, eles têm que seguir as regras do submundo. Então, quando está vivo, não segue. Aí que está a questão. Tem o Orfeu. O Orfeu de Lira, o Cavaleiro de Prata, que aparece para essa cega, aqui que é uma dúvida que eu sempre tive dele, né? Se alguém puder me ajudar a responder. Mas assim, esse Orfeu, ele tá desde a época mitológica aqui, tipo, ele é o primeiro Cavaleiro de Lira, e ele tá ali desde esse tempo todo? Ou será que ele é da geração dos Cavaleiros de Bronze, ali, do Aiolia, do Jojo, ele é dessa geração atual, e ele virou Cavaleiro de Lira, né? E ali ele foi pro inferno e tá ali, tipo, há alguns anos, sabe? Porque, pelo que eu entendi no mangá, esse Orfeu é o Orfeu que viveu lá é o primeiro cavaleiro que veio de Lira. Então, se foi esse o caso, ele teve uma juventude eterna, né? Porque o Hades não queria que ele fosse embora, fazer toda uma artimanha que fizeram lá. Ele não envelheceu, ele não ficou mais velho, e disse que ele está perdido há muitos anos. Então, esse cara devia ser idoso, mas não é. Então, o que eu levo a acreditar? Que ele foi pro inferno para salvar Eurídice, toda a tramóia que teve lá, e depois o Hades deixou ele com a juventude dele, para ele não envelhecer. Aí que tá a questão, né? E foi embora. Se for essa questão, eu acho legal.
Aí os cavaleiros entraram no inferno descobrindo o oitavo sentido, né, que existia, tinha que estar Cosmo no ápice para poder chegar lá. O Seiya foi porque estava batalhando e acorda lá com o Shun, tem toda a tramalha deles atravessando as prisões, lutando contra os espectros. Eu acho isso muito legal. Um detalhe que eu acho muito bom, é que o Shun, ele tem um leve destaque aqui nesse começo dessa parte do inferno. Ele e o Seiya estão atravessando juntos as prisões lá para tentar chegar até a última prisão, né, que eles acreditam que a Athena esteja por lá. Então o Shun, ele tá totalmente no foco, no modo defensivo, tá? Ele não ataca e não mata nenhum espectro. Depois é revelado por quê. Tipo, mano, o cara venceu 2 generais marinas, cara. Ele matou um, deixou o outro quase à beira da morte. Tipo, de tão forte que ele era. Tipo, ele arrebentou o Sorento. Então, um cara que tem essa força, que luta pra vencer, pra proteger os ideais e não matar nenhum espectro, pra mim era muito estranho até que veio a verdade depois, né? Aí eu, então faz sentido porque ele não ataca os espectros dessa forma. Faz sentido, né? Então é legal. Mas as lutas aqui são muito interessantes, porque, como eu disse no outro vídeo, as Sapuris, né, que são as armaduras dos Hades ali, dos servos de Hades, elas dão cosmo, elas dão poder pro ser humano. Esses seres humanos que escolhidos pela armadura, eles não têm treinamento de guerreiro. Eles não são cavaleiros que treinaram humanos, desenvolveram o cosmo, ou os generais que são a mesma coisa. Eles são, tipo, humanos, pessoas normais, que a estrela, que é a função, que é a constelação das Sapuris, né, da armadura de Hades, ela escolhe esse humano, ela se apodera dele, então ela transforma tanto fisicamente quanto mentalmente o hospedeiro, dessa forma. Então as armaduras dão poderes, dão uns golpes, tipo assim, é como se a armadura, essa Sapuris, ela fosse viva e ela usasse o ser humano como um simbionte. É como se fosse o Venom entrando na pele de alguém que precisa para poder funcionar. Então, quando um espectro ele é derrotado, não é exatamente matar ele, é sim destruir as Sapuris. Se você destruir as Sapuris, você tira a ligação que ele tem com Hades, sabe? Tanto que ele só consegue transitar entre os mundos dos mortos e dos vivos se eles estiverem com as Sapuris. É as Sapuris que faz essa transição, essa passagem ser segura. É muito interessante essa pegada, sabe? Então, tipo, o Hades distribui o cosmo lá para as Sapuris, a criação deles, de acordo com o ranking, né? Então nós temos os três juízes do inferno, que teoricamente são os mais poderosos, e tem vários abaixo. Os vários abaixo, cara, são muito abaixo. Assim, questão de cosmo, putz, mano, nenhum deles, nem o Balron, que o pessoal pode falar alguma coisa assim, ele é forte. Eu acho que o Balron tem até um pouco de poder, mas o que entra na saga de Hades aqui, no inferno, eles enfrentam vários espectros, que é muito interessante, é a questão da técnica. Eu já falei isso outras vezes. As técnicas dos espectros são voltadas para assassinato. Então eles têm técnicas muito apelonas no sentido de matar qualquer pessoa. Como aconteceu lá no Lost Canvas, quando o Aldebaran de Touro morre lá, ele é alvejado por duas técnicas de simplesmente assassinato. Que, ele é superior em tudo dos adversários e mesmo assim os espectros mataram ele. Então aqui é muito parecido. As técnicas dos espectros são voltadas para matar de modo assassinato silencioso, ou de repente, sabe, não é aquele golpe de honra de bater de frente, de velocidade ou força, é golpe para matar rápido sem ver. Então essa é a habilidade. O que pesa aqui é a questão que os cavaleiros do Athena estão num nível muito acima, tanto que o MVP dessa saga de Hades é o Canon. Depois de toda a tramóia lá, que eu achei muito estranho ele aparecer na Athena, beleza. Aqui ele aparece no inferno trajando a armadura de gêmeos. Então ele realmente assumiu o manto, ele ficou como cavaleiro de gêmeos e, cara, ele derrota o espectro pra caramba, assim. Ele é o mais cabuloso. Se você contar aqui na mão, acho que é o que mais matou o espectro. E ele luta contra os 3 juízes do inferno. Aqui que eu falo que é a diferença. Pra mim, assim, no nível dos 3 é o Minos de Griffon, ele é o mais forte, tanto que ele é o principal juiz do inferno. O Radamanthus é o segundo e o Aiacos o terceiro. A diferença é tão grande entre eles, pra mim, que o Canon, ele vence facinho o Radamanthus, tá? Ele leva um golpe do Radamanthus, depois ele domina a luta sempre. Ele não consegue, o Radamanthus não consegue fazer nada com ele, que é o segundo mais forte. O Aiacos pega ele desprevenido junto com os outros dois, né? Quando os 3 se juntam lá. E poderia ter matado o Canon por causa do golpe em si, que é a técnica dele de matar lá, que poderia ter matado o Canon, mas o Radamanthus deixou. E o Minos ia matar ele. Sem brincadeira, sou superior a você. Então o Minos é o que tinha o cosmo mais forte, o poder mais forte dos guerreiros, né? Dos juízes. E ele em si venceu o Canon, né? Mas o Canon estava todo arrebentado, era 3 contra 1, é uma luta meio injusta, não dá pra considerar. Por que eu falo isso? Cara, o Ikki apareceu ali, mano, ele comeu o Aiacos na porrada.
Ele foi pro inferno lá e moeu na porrada, tipo, muito fácil no juiz do inferno. E cara, o Ikki é um cavaleiro de bronze que perdeu pro Canon. Ele perdeu para o Canon, tá? Na saga de Poseidon, ele perdeu. Então, ele derrotar o Yakuza dessa forma, cara, humilhou assim, sem condições. O Radamantes não deu pro cheiro com o Canon, não deu pro cheiro. E o Minos, aqui eu entro uma coisa muito interessante. Eu falei, pra mim ele é o espectro mais poderoso, o Minos. Ele poderia derrotar qualquer cavaleiro, lutar de igual para igual com qualquer cavaleiro ali. Até mesmo contra o Doku, pra mim ele conseguiria lutar também. O que acontece? Que a técnica adversária foi boa contra o Minos. O Minos ele pegou pessoas ali que eram counter dele, né, contra ele. Porra, ele pegou, tava matando o Canon, o Ikki usou o Cosmo a pena lá para cortar as linhas. Ele conseguiu enxergar a linha, ele conseguiu fazer o Cosmo dele ser superior para cortar a linha. Já tem uma... Pô, ele tinha um golpe cortante, vamos pôr assim, que o Ikki já tinha usado contra o Shaka também uma vez. Então tem um golpe cortante. E depois ele luta de vez mesmo contra o Yoga. E cara, que zica, né? Ele lutou contra um personagem que controla o gelo. Então os fios que ele controla com o Cosmo dele, o Yoga congelou os fios. Então tipo, não tinha mais o que ele fazer. Então assim, o Minos deu azar nos adversários que ele pegou, né? Que é um counter deles. Por incrível que pareça, normalmente é counter do herói, aqui foi o contrário, o vilão que pegou counter. Eu acho que isso foi bacana. Então tem toda uma trama ali deles tentarem achar a Athena, estão vasculhando lá o inferno para achar ela, e de repente o Shun vira Hades, né? Que é o plot twist ali da história. Cara, faz sentido, eu não vou reclamar disso, faz sentido porque o Shun sempre se demonstrou ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que quer o bem, que não quer ferir os outros, ele sempre demonstrou isso. Apesar de que ele feriu muita gente, tá? Então se a gente considerar que a pessoa pura que é o Hades quer, não é o Shun, cara, o Shun não é puro, ele pode ser bondoso, mas pô, ele matou pra caramba, ele é muito pegador, sabe? Então o Shun, ele é até tem um dito ali também que assim, eu sempre falei do destino, né? Que a trama do Cavaleiros é voltada em destino. Tudo que tá acontecendo é destinado a acontecer. E eu acho isso uma merda, eu acho isso que perde muito o ritmo da história. Você não consegue fazer reviravoltas, tanto que essa reviravolta também foi furada. Falou que o Shun era o escolhido para ser escudeiro de Hades, mas depois, quando ele tá lutando lá com a Athena, o Hades, ela pega no corpo, no sangue da Athena, o cosmo do Shun começa a crescer. Aí ela fala, não, você escolheu ele, mas o destino dele não era ser seu escolhido, era ser o Cavaleiro de Andrômeda. Aí você fica, um deus não sabe do destino? Tipo, a outra sabe, cara, eu acho muito confuso e falho. Mas tá aí, eu acho que a ideia do Shun ser o Hades foi bacana. Ele deu a oportunidade pro Ikki matá-lo, só que assim, o Ikki ia matar ele ia ficar sem corpo, mas a alma ia estar intacta, porque eles não conseguiam atacar a alma diretamente ainda do Poseidon, do Hades, né? E isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Dos dois deuses que apareceram na história, canonicamente, você tem a alma deles, né? Que foi lá na ânfora e aqui com Hades. E em nenhum momento eles morrem, né? São deuses, eles não podem morrer. Cara, assim, o que é interessante? Porque, pelo que eu pensei, pelo que eu entendi, quando a Guerra Santa da Athena é contra o Hades, né? A cada 200, 300 anos ele volta para a Terra para lutar com a Athena. Por que ele faz isso? Porque ele quer dominar, lógico, mas ele espera esse tempo para poder ter a Sapuris. Porque quando a Guerra Santa acaba contra o Hades, a Athena prende as almas, né, das Sapuris, que o Hades criou, as armaduras, né? Porque eu falei para elas que controlam a situação, então ela é o exército dele que é imortal, né? Então sempre que eles vão fazer uma Guerra Santa, essas armaduras vão para os corpos. Então quando termina, a Athena sela, ela pega essas almas, tranca numa torre lá que o Doku estava vigiando, por exemplo, coloca um monte de selo dela lá e fala, ó, acabou, vai ficar mais 300 anos aí sem se libertar, mais sem guerra. Então a missão dela é essa, é literalmente travar as almas das Sapuris, porque o Hades sozinho não quer lutar, ele quer que os servos dele lutem, entendeu? Ele construiu isso para isso. Então essa é uma ideia muito interessante da história. Aí a Athena queria lá conversar com o Hades, ele quer fazer o eclipse, que eu acho uma ideia maravilhosa, cara, que foda que ele fez ali, controlar os planetas para convergirem, para ficar um eclipse eterno. Eu achei a ideia muito foda. Só que ela, como uma deusa menor, ela não tem um cosmo que supere o do Hades, então ela vai lá e fala, de novo, né, outra ideia inteligente da deusa da guerra. Eu vou conversar com o Hades, com quem eu já guerreei umas 25 vezes, sabe? O cara sempre quer me ir na porrada. Não, dessa vez ele vai aceitar. Eu vou conversar com ele e falar, por favor, não faça isso, tá errado, deixa a Terra em paz. Cara, de novo, mano, é a deusa da estratégia, com uma estratégia muito falha, sabe? Aí ela só levou o Shaka, porque o Shaka deu a ideia de proteger ela. Então o Shaka é o guerreiro que quer proteger. Só que o Shaka é foda aqui, tá? O Shaka é foda. Ele não foi ali pra negociar. Eu não vim aqui pra
Hades, reconsidere. O Shaka foi ali pra matar o Hades, falou, cara, a minha missão é matar o Hades. A Athena, concordo não, foda-se. Ela falou, não faz isso, Shaka, caguei. O Shaka atacando lança no cara, usando golpe no cara, fazendo o que podia pra poder matar o Hades. E ela lá, falou, não sei o que. Aí vem outra... Aí vamos lá. Não dá certo a luta ali. A Athena, ela salva o Shun, né? Ela consegue tirar a alma do Hades do corpo dele. Muito interessante isso. Ela consegue infligir dor na alma diretamente. Eu acho que foi a única vez que isso aconteceu com uma alma em si. Nem contra o Saga aconteceu isso lá com o espírito de Lemur, né? O espírito de Lemur não aconteceu, mas aqui aconteceu. O Hades fugiu, né, para os Campos Elíseos. E aí a Athena, brilhantemente, como fala, a pessoa mais inteligente da saga, vai atrás do Hades sem armadura, sem porra nenhuma. Ela não sabe da armadura? Beleza. Mas, cara, ela vai atrás do Hades sem proteção, sem guerreiro, sem ninguém, sozinha. Outra vez, assim, uma decisão estúpida que, por que, cara? Por quê? Pô, ela tá ali na coisa, salvou o Shun, né? Ela acabou de salvar o Shun. Ela tá com o Shaka ali do lado dela, cabelo de ouro. O cara fugiu, falou, bom, o cara fugiu, vamos ter que chegar pra lá. E antes dela aparecer ali, ela e o Shaka estavam tentando ir para os Campos Elíseos por outro caminho. Então existe outro caminho, ela não precisava ter seguido ele sozinho. Dá coisa, sabe, dá coisa. Mas beleza, vamos passar pano. Enquanto tá tendo toda essa reunião familiar ali de deuses, né? Os outros Cavaleiros de Bronze, o Seiya e o Shiryu e o Yoga, estão junto com o Kano, eles se encontraram lá no inferno. E eles estão passando prisão por prisão, matando espectro doidado. Aí, ó, só fuzilando espectro. Chega numa hora que o Kano se encara com o Radamantes, lá o último juiz que está de pé. Eles estão numa briguinha deles ali, né? Fica lá só bonitinho. E os outros cavaleiros estão chegando lá. Cara, aí chega na melhor, acho que a cena mais emocionante desse arco, que é o Muro das Lamentações. Ali na última prisão do inferno, onde eles chegam finalmente, ali, né, tá toda a porradaria, existe um muro que é literalmente uma parede que ela trava dimensões, tá? Ela é uma parede que, ao contrário do grande suporte principal, que de Poseidon, ele é uma estrutura física, né? É extremamente resistente. Ele não tem uma fraqueza, mas ele é duro pra caramba. Você tem que estar um nível muito forte para você destruí-lo, e você só consegue destruir se você destruir os outros pilares, que são que sustentam lá, né? Você tem que destruir tudo, os pilares, para ele ficar vulnerável a ser quebrado. Ele tinha essa fraqueza. O Muro das Lamentações é diferente, nenhum golpe afeta, só que a luz do sol destrói. Então ele também tem uma fraqueza, como tudo ali na vida, né? Então ele também tem uma fraqueza. Os Cavaleiros de Ouro aqui estão vivos, tentam fazer o muro cair. O Dou, com a única participação dele agora, mas pô, quase não fez nada a saga inteira. Então tá lá, ele aparece aqui. O Shaka e os três Cavaleiros de Ouro que tinham sofrido uma derrota lá por causa da barreira de Hades voltam aqui também, que é o Mu, a Aiol e o Milo, né? Então eles se juntam para tentar destruir o muro, não conseguem. Aqui entra uma coisa assim que eu acho boa e ruim ao mesmo tempo, tá? Primeiro, eles fizeram um puta sensacional e incrível despedida dos Cavaleiros de Ouro. Que eles se juntam, todos renascem e tal, se juntam, cada um com a sua armadura, usando o seu golpe mais forte. E com todos os golpes ao mesmo tempo, eles emitem uma luz do sol que faz um rombo no Muro das Lamentações. Foda, faz um rombo ali, tipo, essa cena é incrível. No anime ficou bacana pra caramba também, muito bom, mas no mangá é ótimo, mas no anime acho que melhor essa parte, ficou bem animado. Tudo sim, da hora pra caramba, emocionante, um adeus pros Cavaleiros de Ouro de uma forma grandiosa, achei legal pra caramba. Mas cara, que falha de roteiro pra mim, né? Pô, os Cavaleiros de Ouro estão mortos. E foi dito logo no começo da saga de Hades, no inferno, que quando as pessoas mortas vêm para o inferno, elas têm que seguir as regras do inferno, sabe? Elas não podem agir por conta própria, elas não têm vontade própria, elas são controladas pelas regras, pelas leis. E, é dito também que o único ser que revive morto é Hades, tá? É Hades. E o Hades não iria reviver os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro levaram o Cosmo lá, para sobreviver, para renascer. Patifaria, cara, patifaria. Não pode. Eles morreram. Saga, Shura, Camus, Máscara da Morte, Afrodite, o Aiolos, tudo morto, cara. Os 6 cavaleiros estavam tudo morto. Eles não tinham como renascer ali nem por um momento. Athena ajudou. Cara, não pode. Não pode. A Athena, ela não tem nenhum deus. Nenhum deus consegue reviver os mortos além de Hades. Eles não têm essa função. O Cosmo de Hades, ele literalmente impede isso. É a função dele.
Então assim, é uma tremenda falha de roteiro pra mim, tremenda falha, não faz sentido isso. Pro anime, pra história, ficou bonitinho, ficou legal pra caramba essa despedida, mas cara, não faz sentido. Pra mim tinha que ter dado certo a ideia do Doku. Pegou as armaduras de Libra, os 6 Cavaleiros Avis de Ouro que estão em pé, 6? Nem sei se são 5, né? Pô, cara, fiquei na dúvida agora, é o Doku, o Shaka, Mu, Aioli e Mido. São esses 5 que estão lá, né? Até onde são esses 5, tem os 6 ali que estão mortos. Quem que é o outro, cara, que tá faltando? Deixa eu contar aqui. Mu... faltou o Aldebaran, né? O Aldebaran tá morto. Então, dos 7 mortos, ficou esses 5 aqui vivos. E você ainda tinha o Canon, que também é um Cavaleiro de Ouro ali. Então, se o Canon se junta, cara, a ideia é essa. Ó, estamos aqui, a gente precisa usar as armas de Libra e vamos usar as 6 que a gente tem. Cara, puta, junta ali os 6 Cavaleiros de Ouro que estão vivos ali. Cada um usa uma arma, arrebenta lá o muro e, cara, se sacrifica, sabe? Eu acho que seria uma coisa legal e não fora de roteiro. Os Cavaleiros que estão vivos iam fazer isso. Não que morto reviveu, cara, não tem isso na história. Não tem isso na história. Tá, passando isso, né? Os Cavaleiros morrem de ouro, fica só os de bronze. Eles têm que atravessar as dimensões lá para chegar nos Elísios, né? Que é muito interessante a questão da armadura ter uma habilidade desbloqueada por causa do sangue de Atena, mas na verdade não é pelo sangue de Atena, tá? As armaduras, elas têm acessórios que, se forem ativadas pelo Cosmo, pelo usuário, elas funcionam. Lá na saga dos Cavaleiros de Prata, o Seiya usa a armadura de Pégaso, ele usa as asas de Pégaso, tá? A armadura de Pégaso tem asa, ele consegue usar isso e com o Cosmo dele, ele consegue voar. Então, tipo assim, as armaduras têm alguns acessórios que elas já eram desbloqueadas, só não sabiam como usar. O Seiya usa isso, aí diz ali, ele despertou por causa do sangue de Atena. Não, já tinha essa habilidade, tá? Assim como a Fênix também tem as asas, assim como o Cisne também tem as asas dela. Então assim, as armaduras já têm acessórios, só que eles não sabem usar. Eu acho isso tremendo. Pra mim não é tremendo não, eu acho até uma coisa justa, sabe? Os Cavaleiros de Bronze, eles não tiveram tempo de aprenderem como as armaduras funcionam. Talvez o Shun, que ele foi treinado para usar correntes, né? Porque sabia que a armadura de bronze de Andrômeda usa correntes, então ele treinou para aquela função em si. Mas as outras armaduras, não, cara. O Ikki sabe que a armadura de Fênix ela revive. É o único poder que ela tem? Não. Ela tem as asinhas lá que joga, é cortante. Ele usa isso várias vezes. O Seiya mal testou a armadura dele. O Shiryu sabe que tem um escudo fodão. Acabou. Que mal usa também, né? Sempre se contém lá. O Yoga, a armadura dele em si tem asa, tem escudo, mas a gente não vê ele fazendo isso. Então assim, os Cavaleiros de Bronze não utilizam os acessórios que elas dispõem. Então beleza, eles têm que usar a armadura lá. Tem a luta do Yoga com o Minos, que é uma coisa muito rápida, mas bem interessante de se ver, porque você vê o poder do Minos é muito forte. Cara, tem uma luta sensacional do Shiryu contra 3 espectros, que é o Minotauro, o Aurauni e o Basilisco. Putz, é uma luta incrível, é o único destaque que o Shiryu tem aqui. Depois do santuário, né, que ele faz aquele fodão lá da exclamação de Atena, é o único destaque que ele tem aqui, é essa. E cara, que destaque incrível, essa luta dos 3 ali contra ele é muito boa. A parte que ele vai usar os 100 dragões, que a câmera dá no mangá mesmo, na aproximada dele assim, meio que tremida, ele usando a força que ele tem para usar o golpe mais forte de dragão. Foda! Nossa, que muito louco! Por isso que o Shiryu é o melhor de muitos aqui, tá? Eu gosto muito do Yoga, mas o Shiryu não tem o que falar, o cara é foda. Que luta incrível. E aí tem uma coisa que eu acho interessantíssima, pra mim é um ótimo destaque na obra, é a questão da dimensão dos deuses. Lembra que eu falei que alguns cavaleiros controlam dimensões, né? Que é o Saga, o Kano, eles conseguem viajar por dimensões. E existe uma que é a dimensão dos deuses, que é só os deuses conseguem passar por lá. Qualquer outro ser que passe, vira pó. E cara, isso é fantástico. Eu acho isso muito louco. Você cria uma divisão de patamar entre humanos e deuses que, não tinha na obra inteira. Isso aqui é o maior acerto pra mim da obra, nessa parte. Porque é incrível. Aí para poder atravessar lá, a Pandora consegue. Por quê? Porque deram uma permissão para ela. Deram uma joia lá, um colar, né? Uma pulseira, eu acho que ela, quem usar aquilo, consegue atravessar essa dimensão. E aqui é uma coisa que ficou muito boa, que não é uma falha. Quando o Shion deu a armadura de Atena para os Cavaleiros de Bronze, ele jogou sangue nas armaduras dos 4. Do Seiya, do Shiryu, do Yoga e do Shun. As 4 se reformaram por causa do sangue dela, ficaram uma versão mais forte. Mas a do Ikki não. O Ikki não teve essa proteção do sangue. Então, quando os Cavaleiros de Bronze entram na dimensão dos deuses, o sangue, a armadura deles está banhada com o sangue divino. Então, ela deu permissão, protegeu eles nesse sentido.
muito legal, porque os espectros não têm essa proteção, eles viram pó quando entram lá, 2 viraram pó, assim, fantástico. E quando o Ikki vai pra lá, eu fico olhando e falo, puta, fudeu, cara, eu não tenho essa proteção, como é que eu vou pra lá? Ele fala, mas assim, ele fala, meu, não importa, eu tenho que ir. Aí a Pandora dá pra ele a permissão e ele consegue viajar pra lá. E a armadura dele também cria asas que ele desbloqueia sem o... Olha que interessante. Ele desbloqueia a asa de Fênix sem o sangue de Atena. Não é necessário, a armadura já tinha aquilo. E o Ikki sabia que tinha e utilizou. Foda, então assim, muito legal. E eles vão para os Campos Elíseos lutar contra o Hades lá, para derrotar a batalha final, pá. Que eu vou falar no próximo vídeo. Mas cara, essa saga do Inferno tem muita coisa boa, tem lutas maneiras, tem o desfecho dos Cavaleiros de Ouro, tem o Ikki metendo um porradão no Pandora, falando que não importa se é homem ou mulher, o mal é mal, ele vai matar quem for. Foi muito incrível. O Orfeu de Lira foi uma adição muito interessante, que deu uma camada a mais para os Cavaleiros. Achei legal pra caramba, porque se a gente levar em conta que ele é um guerreiro da mitologia, então a armadura dele ficou perdida por séculos, né? Ninguém sabia onde estava a armadura de Lira ou quem era o Cavaleiro de Lira, que é o Orfeu, que desapareceu. E aqui aparece uma nova armadura, a armadura de novo volta ao destaque e ele luta como um cavaleiro. Puta, muito legal. As lutas do Seiya são muito bacanas aqui, porque ele já está no nível forte, então ele vence no 1x1 alguns espectros, acho muito legal. O Yoga e o Shiryu também tem alguns destaques, o Shiryu, principalmente nessa última luta, muito boa. O Yoga, o destaque dele é baixíssimo nessa saga inteira, tá? A saga do Inferno, do Hades inteira, o destaque do Yoga é baixíssimo, mas ele tem alguma participação ou outra ali, tá? E depois eles vão para os Campos Elíseos e lá vai ter o desenrolar dessa história. E eu vou ficando por aqui, gente. Esse aqui é a saga de Hades, da parte do Inferno. Gosto pra caramba, pra mim das três é a melhor da saga do Hades, né? Esse arco do Inferno é o melhor. Ele passa muita coisa interessante, Pô, o Cano tem um destaque maravilhoso. Os Cavaleiros de Bronze também voltam a ter um pouco de destaque, que é onde... E o despedido dos Cavaleiros de Ouro, que sim, apesar das falhas, pra mim, dos erros de roteiro, de ideia, assim, porque não devia ser dessa forma, ficou legal, não vou reclamar disso, mas... Eu daria uma nota 8 pra mim essa saga aqui. Hades, ela tem muitas falhas. É uma saga legal pelo destaque dos de ouro, mas ela tem muitas falhas. Mas no geral, essa do Inferno ficou muito boa, tá, gente? Muito boa. Então, tentem entender, porque a animação não ficou tão legal. Ficou uma qualidade muito baixa. Então, o mangá aqui ela supera em muito. Então, dê uma oportunidade você que queira ler. E com isso, eu vou ficando por aqui, gente. Semana que vem eu falo da saga dos Elíseos. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!